João 17, versículo 11, vai dizer assim, antes de nós lermos, só relembrando, talvez para alguns que não estiveram aqui em outros dias, né? Mas João 17 é a oração de Jesus. É ele fazendo uma oração direta ao Pai, e foi assim, relatado toda a oração. É como se você estivesse orando na sua casa e alguém ouvisse toda a sua oração, a sua intimidade, e escrevesse aquilo ali e falasse, essa é a oração que ele fez. Então, em João 17, nós temos uma intimidade do nosso Senhor Jesus falando com o Pai. E o que ele vai falar com o Pai? Ele vai pedir ao Pai uma proteção para aqueles que o Pai os deu. Então ele vai fazer toda uma oração ali, pedindo essa proteção, pedindo ao Pai que guarde todos aqueles que estavam nas mãos dele, porque ele não estaria mais ali, mas que o Pai continuasse guardando. Jesus abre o seu coração ali diante do Pai. E aqui no capítulo 17, versículo 11, vai dizer assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E nós vamos ficar com essa parte, que é a parte B do versículo, vai dizer assim: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Senhor, fala conosco nessa manhã, tenha toda a liberdade, Senhor Deus, de descortinar, Senhor Deus, a nossa visão, a nossa mente nessa manhã, abrir o nosso entendimento e nos fazer enxergar, Senhor Deus, tudo aquilo que Tu precisa fazer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aqui ele vai pedir ao Pai, e ele vai, em outras versões, ele vai falar Paizinho querido, aqui vai falar Pai Santo. Jesus está clamando por uma proteção sobre nossas vidas, e ele vai falar assim: protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam assim, sejam um, assim como somos um. E lá em Filipenses, não precisa nem você abrir, mas eu quero ler para você. Lá em Filipenses 2, do 9 ao 11, vai dizer assim: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse nome que Jesus recebe é um nome dado por Deus, pelo próprio Deus, e diz aqui, porque Deus o exaltou numa posição mais alta, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Meu amado, você já deu alguma coisa a alguém que não lhe pertence? Você já deu alguma coisa a alguém que não lhe pertence? Nós não damos algo que não nos pertence, nós não damos a ninguém. Isso aqui não me pertence. Eu não posso chegar aqui e dar para outra pessoa. Mas o que eu posso fazer? Talvez entregar na mão de alguém, né? Isso aqui não me pertence, eu estou entregando nas suas mãos.
entregando para que haja uma solução disso aqui. Mas eu não posso de maneira nenhuma falar assim, não, toma, é teu, Gabriel, toma. Não posso, porque não me pertence, mas se me pertencesse, eu poderia fazer isso. Então nós só podemos dar algo a alguém, dar aquilo que nos pertence. Quando Deus entrega esse nome, Ele está entregando algo que pertence a Ele também, né? Quer um exemplo disso? Um pai, nós temos até a liberdade de falar assim, né? Não qual nome você deu ao seu filho, não é verdade? Mas é meio que errado, né? Porque você não dá um nome ao filho, você coloca um nome no filho, né? No português correto, você vai colocar um nome no filho. Qual nome você colocou no seu filho? Você se chama João e você resolveu colocar o nome do seu filho de Felipe. Então você colocou um nome no seu filho. Mas tem algumas pessoas que dão o nome ao filho. É totalmente diferente. Você dá um nome ao filho, é você se chamar João e o seu filho se chamar João. Você entregou aquilo que você tinha, o seu nome, você entregou ao seu filho. Talvez vai ser João Filho, João Júnior, não sei, né? Mas ele vai receber aquilo que era do pai. Quando lá no futuro, talvez o pai nem esteja mais, o filho vai falar, alguém vai perguntar, qual o seu nome? Eu tenho um nome que o meu pai me deu. Sabe por quê? Porque é o nome do meu pai. E ele me deu. Então, quando Deus aqui entrega, dá esse nome a Jesus, é um nome que pertence ao próprio Deus. Como Deus era conhecido, meus amados. Aqui em Salmo 68, do 19 ao 20, vai dizer assim: bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador. Está falando de quem? De Deus. Quem é o bendito nosso Deus? É o nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, o salmista vai falar. O meu Deus é um Salvador, que suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Esse é o nosso Deus. Agora vamos ver o nome de Jesus. O nome de Jesus vem do hebraico e quando você começa a pesquisar o nome original no hebraico, se confunde muito com o aramaico, né? Porque era uma língua ali que até a fala era bem parecida. Então você vai ver que alguns estudiosos falam que era no aramaico, outros falam que era no hebraico. Mas a grande maioria concorda que no hebraico se chamava Yeshua. Yeshua. E o que quer dizer Yeshua? Deus é salvação. Ou o Deus que salva. Sabe que o nome de Jesus, o que é? É algo que está no Pai. O Pai é o Deus que salva. O Pai é o Salvador. E o que o Pai entrega ao Filho? Um nome que tem por significado o Deus que salva, o Salvador. O Filho carrega qual nome? Não qualquer nome, mas o Filho carrega o nome que está no Pai. É um nome poderoso. Aí você vai entender algumas coisas. Você vai entender algumas coisas quando nós lemos lá em cima que o Pai deu um nome
que está acima de todo nome. Qual nome poderia estar acima de todo o nome? Só um nome que estivesse no próprio Pai. Porque o Pai se assenta no mais alto trono, que está no terceiro céu, que está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade. É o nome que está acima de todo nome. Quando Jesus recebe este nome, ele não recebe esse nome que está no nível terreno. Ele não recebe este nome que está no nível, sabe, talvez no nível de potestade, no nível de principado. Ele não recebe este nome. Ele não recebe um nome que poderia ser comparado com um nome na terra ou embaixo da terra. Não. Ele recebe o nome que está acima de todo nome. E onde se encontra esse nome que ele recebe? Esse nome que ele recebe encontra no trono da glória do próprio Pai. É o Pai falando: eu sou o Deus que salva. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou todas essas coisas, filho. Esse é o teu nome a partir de agora. É você querendo abençoar o teu filho, falando assim: filho, recebe o teu nome, recebe o nome do teu avô. Não é verdade? O avô foi um grande homem. E você fala: tu serás um grande homem, porque tu recebeu o nome do teu avô. E por onde ele anda, eu falo assim: não, eu não sou qualquer um. Eu sou o filho de fulano, e eu recebi o nome do meu avô, que foi uma grande pessoa aí, né? Então, quando nós vamos falar de nome, eu queria ler até aqui, eu pulei aqui, mas eu quero ler com você, só para que você entenda. O próprio Isaías vai declarar, quando vai falar de Jesus, quando vai profetizar sobre Jesus, ele vai falar assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio. O domínio chegou até a tua casa? Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Esse nome tem poder, e esse nome foi profetizado, e esse nome opera sobre nossas vidas. É o nome de Jesus, que não é qualquer nome. O povo hebreu, se você for estudar um pouco, hoje não muito, hoje falando das nossas vidas, do povo ocidental, não tem nem muito isso. Você vai falar de significado de nome, né? Eu não posso nem falar isso. Qual o significado do meu nome? Meu nome é Joelmo. Meu Deus, eu estou querendo encontrar alguém aí. Eu vou fazer uma sala de encontro dos Joelmos da face da terra. E por mais que eu pense que não ia encontrar, eu encontrei alguns uma vez. Eu fui fazer um concurso, eu cheguei lá para assinar, e tinha mais de um Joelmo. Eu falei: meu Deus, o milagre está acontecendo aqui no concurso. E eu tive que, pela primeira vez, procurar qual era o meu sobrenome, porque eu nunca me preocupei com isso. Eu já ia lá e assinava. E naquele dia eu vi que tinha outros, né? E certa vez eu tentei entender isso. Eu falei: mãezinha querida, qual foi o mistério?
Mas tudo tem um sentido, não é verdade? Eu descobri um sentido. Não sei nem se é o sentido, mas ela falou ali, recebi. A pessoa que fez o parto se chamava Joelma. Mas era só voltar para o nome original, mas ninguém avisou, né? E houve uma variação de nome aí, né? Aqui estou eu, abençoado pelo Senhor com este nome. Chega de falar de mim, vamos falar de um nome que é acima de todo nome, amém? O nome não é nada. Para o povo hebreu, o nome sempre representou talvez um chamado, um propósito, não é verdade? Sempre teve algo que representasse esse nome. Algo que está muito em voga aí, você ouve muito falar de antissemitismo. Vocês já ouviram falar? Antissemitismo. Os antissemitas, alguém que é contra, né? Alguém que tem, cria uma certa distância, e na verdade esse aqui vai algo mais profundo, que as pessoas têm uma aversão, né? Então nós temos um povo que também é chamado de semitas, e às vezes nós não entendemos. Em certa ocasião eu estava ouvindo, porque a gente ouve muitas palavras e nós não entendemos. Mas é o que? É hebreu? É semitas? É judeu? E dá uma confusão de nomes que nós recebemos. Então, só para que você entenda, nessa manhã, não é uma sala de aula, mas eu quero passar isso aqui para você rapidamente, né? Porque os hebreus são também conhecidos como semitas, né? Amados, porque eles vêm da linhagem de Sem. E quem é Sem? Não é os 100 reais que você tem na carteira, não. Quem é Sem? Você lembra dos 3 nomes? Sem, Cã e Jafé. Eles eram filhos de quem? De Noé. Sem, Cã e Jafé. Eles eram filhos de Noé. Você vai encontrar lá em Gênesis, tá, gente? Gênesis 11. Então, Sem, ele recebe uma palavra de bênção, né? É liberado sobre a vida de Sem uma palavra de bênção. E sobre a vida de Cã, quem era Cã? Era o pai dos cananeus, Canaã, né? Pai de Canaã. Então, Sem recebe essa palavra de bênção, enquanto Cã recebe uma palavra de maldição. Por quê? Porque aí você vai lembrar da passagem que Cã entra e vê a nudez do pai. Mas ele vê a nudez do pai não para cobrir a nudez do pai. Ele vê a nudez do pai e ele sai da tenda para falar para todo mundo, ó, o pai está aí, está nu. Ó, eu vi a nudez do pai, ó, eu vi as suas fragilidades. Ó, eu vi o pai bêbado aí. Aí vem Sem e Jafé, e eles entram, sem olhar a nudez do pai, e eles vão cobrir a nudez do pai. Nós, como igreja, nós somos chamados para cobrir, a nudez da vida de outras pessoas, não sair falando, eu vi. Então tem pessoas aí recebendo uma palavra não muito boa, porque não são aqueles que estão lá prontos para cobrir, para falar assim, eu vou te ajudar, vem cá, eu vou, preparar aí, eu vou arrumar outras pessoas para trazer ajuda, nós vamos te ajudar. Então, Sem e Jafé, eles têm essa posição e eles recebem uma palavra de bênção. Enquanto Cã, que é pai de Canaã, aí você vai entender que ele é pai dos amorreus, dos tantos eus aí que eu não lembro. Fala mais um eus aí. Eteus, já morreus. Então ele é pai desse pessoal todo aí, tá? E Cã, ele recebe essa maldição, né?
Então, da linhagem de Sem, primeiro vem um nome que também a gente não é muito conhecido, vem Éber. Éber vem da linhagem de Sem, e de Éber vem o nome Hebreus. Tá? De Éber vem o nome Hebreus, e a língua hebraica vem de Éber, vem dessa linhagem de Éber, vem da linhagem de Sem. Então, e dessa linhagem, quem vem desta linhagem, para nós fazermos toda a ligação agora, vem Abraão. Lembra de Terá? Filho de Nor. Então, Terá vem dessa linhagem que tem o filho chamado Abrão. E por que são semitas? Porque de Abrão se formou, sabe, as gerações enviadas por Deus. Foi de Abrão, de ti farei uma grande nação. E ele era quem trazia essa essência, essa linhagem de Sem. Então hoje os hebreus são semitas, porque eles vêm dessa linhagem de Sem. E quando está falando semitas, você vai sempre recordar que é por conta da linhagem de Sem, de Noé, tá? Então é isso. Então o próprio Deus, você vai ver na história, o próprio Deus criou todas as coisas, tudo que ele criou também com o poder da palavra, não é verdade? Com o poder da palavra, diz que ele chamou todas as coisas pelo nome à existência. Ele chamou todas as coisas pelo nome à existência, a ponto de Deus falar que te conhece pelo nome. Olha a importância do nome, que o próprio Deus dá ao nome. Então, essa linhagem de Sem, eles tinham isso na essência, porque o próprio Deus tinha colocado isso nele, a essência do nome. Aí você vai ver algumas mudanças, porque por isso nós vemos na Bíblia, Deus fazendo algumas mudanças de nome. Por quê? Porque acabei de falar para vocês, porque nome representava propósitos, representava, sabe, algo que Deus estava fazendo na vida de algumas pessoas. O próprio Abrão, ele se chama Abrão, Deus muda o nome dele para Abraão. Então esse nome, ele representa uma missão na vida de Abraão. Qual era a missão? Ser pai de uma grande nação. Antes ele andava de um jeito, mas depois ele recebe um nome e ele recebe uma missão. Quem é você? Eu sou pai de uma grande nação. As pessoas não estão vendo aquilo, sabe, de fato na vida dele, mas o nome representa aquilo que ele profetizava sobre a vida dele todos os dias. Quem é você? Eu sou pai de uma grande nação. Imagina ele chegando em algum povoado, não era pai de nenhum filho. Quem é você? Eu sou pai de uma grande nação. Cadê a nação? Não, só tenho os meus servos aqui, estão vindo, a nação, Deus vai prover sobre a minha vida. Mas ele já profetizava, porque o próprio Deus, é como se Deus estivesse falando para ele: toma aqui esse nome, isso você vai profetizar sobre a sua vida todos os dias. Esse nome vai ter, sabe, algo sobrenatural sobre você, vai te impulsionar todos os dias. Então ele batia no peito e falava: eu sou pai de uma grande nação. E ele tinha que ouvir outras pessoas falando para ele. Quando outras pessoas o chamavam, estavam falando: ei, pai de uma grande nação, eu quero falar contigo. Imagina o que Deus proporcionou no coração de Abraão. Alguém que não tinha um filho, mas que Deus fez com que todos que se relacionavam com ele: ei, você não é qualquer um, você é pai de uma grande nação. Ei, pai de uma grande nação, vamos negociar. Ei, pai de uma grande nação, eu posso ir contigo nesse lugar? Ei, pai, ele ouvia isso o dia todo. Não tinha como ele sair desse ambiente, sabe, de glória do Senhor, de algo que Deus poderia fazer na vida dele. Talvez quando ele estivesse triste, desanimado, ele ouvia alguém gritar: ei,
pai de uma grande nação, o que houve? Não houve nada, eu já recuperei depois de ouvir esse nome. Então, às vezes, nós precisamos ouvir algumas coisas e Deus nos proporciona. Então, um desses nomes é esse. Temos também um outro, eu só trouxe 2 aqui para nós só adiantarmos. Temos também um jovem, e esse jovem é muito importante, teve o seu nome mudado. Um jovem chamado Oséias. Você já ouviu falar de um jovem chamado Oséias, que recebe uma missão de levar o povo do deserto para uma terra prometida? Tem isso na palavra de Deus, gente? Será que tem ou não tem? Então Oséias recebe uma missão de levar o povo da onde Moisés parou para uma terra prometida. Pastor, talvez esteja trocando o nome. Não estou trocando não, o nome é esse mesmo. Oséias que recebeu essa missão. Está lá em Números 13, no versículo 16, que vai dizer assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento ao território. E vai estar lá entre parênteses: a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Sabe quem era esse Oséias? É Josué, que todos conhecem como Josué. O nome dele era Oséias. Oséias quer dizer, ele salvou. Ele salvou. Mas quando troca o nome dele para Josué, que no hebraico é Yehoshua, né? Que é bem parecido com Yeshua, e por ser bem parecido também tem o mesmo significado. Olha que coisa incrível. Quando Moisés dá esse nome, troca o nome dele, ele está falando: olha, ele não o salvou, mas você vai em nome de um Deus que salva, porque agora você carrega o nome de Deus, é a salvação na sua vida. A partir daquele momento, ele recebe aquele nome, ele não lembra mais do nome de Oséias, mas ele é tratado como Josué. Mas pastor, aqui foi Moisés que trocou o nome de Oséias. Mas se você, nós não vamos ler logicamente, mas se você abrir no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1, você vai ver o próprio Deus falando: Josué, filho de Num, eu te escolhi para você agora pegar o povo e levar para a terra prometida. É Deus falando: Josué, filho de Num. Deus podia falar aqui: Oséias, alguém trocou teu nome, mas teu nome é Oséias. Não, Deus reafirma que o nome dele é Josué. Josué, filho de Num. Deus está falando: olha, você tem um nome que carrega o meu nome, e você vai à frente desse povo. Então nós temos lá atrás, por conta da influência do nome, nós temos Josué como uma tipologia de Cristo. Aquele que pega um povo no deserto e leva um povo para um lugar, para receber um lugar novo, uma salvação. Então Josué vai à frente carregando este nome. E aqui, que eu já adiantei, então porque o nome de Jesus está acima de todo nome, e você vai saber, porque esse nome vem do Pai, de um trono que está acima de todos os tronos que possam ser colocados na face da terra, que é o nome do Senhor. Lá em João 14, no versículo 12, vai dizer assim: digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E pulando para o capítulo 6, versículo 22, capítulo 16, versículo 22 de João, vai dizer assim: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês me perguntarão, não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, porque para que a alegria de vocês seja completa. Jesus vai falar assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso acontecerá, eu farei. O nome do Senhor dá acesso ao trono do Pai, porque o nome do Senhor está inserido no nome do Pai, e o nome do Pai está inserido no nome do Senhor Jesus. É por isso que esse nome tem um poder inigualável, que é o nome do Senhor Jesus. E quando você clama através desse nome, usando esse nome, você está tendo acesso ao trono do Pai. Jesus também é conhecido como Yeshua HaMashiach, não é verdade? Jesus Cristo, o Messias. Cristo significa ungido. O certo é Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido do Senhor. É porque nós fomos falando Jesus, o Cristo, Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, né? Mas é Jesus, o Cristo. É Jesus, o Messias. Messias é o Redentor. Jesus, o Libertador. Jesus, o ungido e libertador da minha vida. Esse é Jesus. Mateus 28, 18, vai dizer assim: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e a terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz que foi dada toda a autoridade, através do nome dele foi dada toda a autoridade, e essa autoridade foi passada para a igreja. Você hoje carrega a autoridade do nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. Quando você vai em nome do Senhor Jesus, é o Senhor Jesus indo contigo naquele lugar, é o Senhor Jesus resolvendo o que tem que ser resolvido. Em Atos 9, 32, vai dizer assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Pega a sua cama e anda. Sabe o que diz a palavra? Que Enéas, depois de 8 anos acamado, quando ele recebe essa palavra, ele levanta, ele pega a cama dele e ele anda. Sabe o que aconteceu? Pedro, ele usa o nome do Senhor Jesus. Ele fala: Enéas, não sou eu simplesmente que está aqui na sua frente. Quem está aqui é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus te cura agora. Meu amado, quando você sai da sua casa para fazer algo, é o Senhor Jesus saindo contigo, porque Ele habita no teu coração. O Senhor Jesus anda contigo. Pedro aqui não tem dúvida da presença do Senhor Jesus na vida dele. Enéas, o Senhor Jesus vai te curar. Você pode ficar de pé? Em Atos 9, 36 até o 42, vai dizer assim: em Jope
Havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, não tem acento, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Ele ajoelhou e ele orou. E vai dizer assim: voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Olha o que vai dizer a palavra. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a pôr em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Você percebe algo que aconteceu nessa segunda parte aqui? Pedro está em Lida. Pedro fala: Enéas, Jesus vai te curar agora, pega a tua cama, levanta e anda. E alguém chama ele para Jope, que é outro lugar. Quando ele chega lá, Pedro tem essa convicção de que tem um nome sobre a vida dele. Pedro tem essa convicção a ponto de Pedro, sim, orar ao Senhor ali, antes de tudo, mandar que todos saiam, mas ele vai carregando uma autoridade agora. E ele chega diante dessa mulher chamada Dorca, e ele dá uma ordem ali. E ele chama o nome dela, Tabita, e fala: levanta-se. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente nós ficarmos declarando o nome do Senhor Jesus. É nós vivermos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós às vezes usamos esse nome como um amuleto. É como aquele que o cavalo usa lá, eu esqueci, ferradura na porta, e fala assim: estou protegido. É como se pegasse o nome do Senhor Jesus e falasse assim: vou usar esse nome aí. Alguns foram fazer isso, né? Tentar expulsar uns demônios, não é verdade? Fala assim: Paulo está fazendo isso, nós vamos fazer também. E diz a palavra que o demônio fala assim: olha, Paulo, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, né? Vocês, quem são? Porque o nome não pode estar só na boca, o nome tem que estar no coração. Esse nome tem que habitar no nosso coração. Pedro tinha essa certeza, e Pedro ora ao Senhor, Pedro se levanta, e Pedro tem a certeza que Jesus está na vida dele, e Pedro fala: Tabita, levanta e anda. E diz que naquele mesmo momento ela se levantou. Você vai lembrar de Pedro e João subindo lá para ir adorar o Senhor no templo, e alguém vai pedir, um homem lá vai pedir um coxo, que alguém colocava todos os dias ali, vai pedir dinheiro. Eles olham para eles, fitam os olhos, eles
eles encaram aquele homem e falam: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho? Eu tenho o nome do Senhor Jesus na minha vida. O nome que está acima de todo nome. E quando eu tenho o nome do Senhor Jesus na minha vida, eu tenho o nome do próprio Deus inserido no nome do Senhor Jesus, que agora está inserido na minha própria vida. Eu tenho uma autoridade sobre todo nome. Eu tenho uma autoridade sobre toda enfermidade, porque é a autoridade do nome do Senhor Jesus. Ei, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E sabe o que eles fazem? Convicção do milagre, meu irmão. João, pega na outra mão dele, pega nessa, e diz a palavra que eles levantaram aquele coxo. Ele deu a palavra e a palavra já está operando milagre sobre a nossa vida. Pedro e João não têm dúvida da palavra que foi liberada, porque a palavra não saiu dele. Ele falou: o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus na minha vida e eu estou te dando Jesus agora. E onde Jesus entra, ele promove a cura, a libertação e a salvação. Pedro, com essa convicção, fala: João, pega aí do lado, levanta. Diz a palavra que quando eles levantam aquele coxo, a perna dele se firma. E ele começa a pular e a exaltar o nome do Senhor, e entra naquele templo glorificando o nome do Senhor, a ponto das pessoas dizerem: esse não era aquele coxo que ficava na porta ali fora? Mas o coxo foi renovado pela presença do Senhor que estava na vida de Pedro. Pessoas serão renovadas pela presença do Senhor que está na sua vida. Pelo nome do Senhor, que é o nome acima de todo nome, porque esse nome se encontra no trono da glória do Senhor. Ninguém pode ter um nome acima desse nome, porque esse nome está lá no trono mais alto. Satanás certa vez falou assim: eu irei colocar a minha estrela mais alta do que o trono de Deus. Deus falou: não pode. Ninguém pode estar acima do trono do Senhor. Tu serás precipitado para a terra. Houve guerra, houve batalha, porque alguém quis colocar o nome acima do nome do Deus Altíssimo. É o nome que está acima de todo nome. E esse nome está sobre a sua vida nesta manhã. O nome de Jesus tem poder para curar a sua vida nesta manhã. O nome de Jesus tem poder para libertar a sua família. O nome de Jesus tem poder para fazer milagre no teu corpo agora. O nome de Jesus tem poder para tirar toda a depressão da sua vida agora. O nome de Jesus tem poder para trazer a alegria necessária para a sua vida agora. Porque é o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus.